E se de repente 3 estranhos aparecessem na sua porta, e um deles fosse o próprio Criador, como você reagiria ao que eles te dissessem? Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Sem saber quem realmente era, ele os recebeu com hospitalidade, mas aquela visita guardava segredos grandiosos. Uma promessa impossível foi feita, e um julgamento definitivo sobre Sodoma estava prestes a acontecer. Mas será que tudo já foi decidido? Ou ainda havia uma chance de mudar o destino de uma cidade inteira? Desde já, deixe seu like e se inscreva, para continuar acompanhando nossas histórias. A história de Abraão é marcada por encontros divinos, promessas impossíveis e testes de fé que moldaram o futuro da humanidade. Mas entre todos os momentos de sua jornada, há um que se destaca como um verdadeiro divisor de águas. Em um dia aparentemente comum, 3 viajantes misteriosos surgem no horizonte. Sem hesitar, Abraão os recebe, sem imaginar que aquela visita mudaria tudo. Enquanto ele prepara um banquete, algo extraordinário acontece. Um deles faz uma promessa que desafia a lógica. Sua esposa, Sarai, já idosa, daria à luz um filho. Diante do impossível, ela ri. Mas Deus responde com uma pergunta que ecoa até hoje. Haveria algo impossível para o Senhor? E como se isso já não fosse o suficiente, a conversa toma um rumo ainda mais sério. Deus compartilha com Abraão um segredo sombrio. O destino de uma cidade corrompida está prestes a ser selado. Mas será que ainda havia esperança? Abraão toma coragem e faz algo impensável. Ele intercede. Ele clama por misericórdia. O sol castigava a terra de Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, buscando um pouco de alívio do calor escaldante. Os dias passando como sempre, e nada indicava que aquele seria um dia diferente. Mas então, ao longe, 3 figuras surgiram no horizonte. 3 viajantes, desconhecidos, caminhavam em sua direção. Sem hesitar, Abraão se dirigiu ao encontro deles. Seu coração generoso o impulsionou a oferecer hospitalidade, um valor essencial em sua cultura. Com humildade, ele se curvou diante dos visitantes e fez um convite caloroso. Por favor, aproxime-se um pouco, descansem à sombra desta árvore. Vou buscar água para lavar os pés e preparar algo para comer. Os viajantes aceitaram. Sem saber que estava diante de algo muito maior do que simples forasteiros, Abraão apressou-se para garantir que houvesse a melhor recepção possível. Correu até Sarai e pediu que preparasse pães frescos. Depois, escolheu o melhor bezerro de seu rebanho e pediu a um servo que o preparasse rapidamente. Ele trouxe coalhada, leite e carne e serviu tudo com reverência, permanecendo de pé enquanto os visitantes comiam. Porém, o que parecia uma refeição comum logo se transformaria em algo muito mais profundo. Durante uma conversa, um dos visitantes se dirige a Abraão de uma maneira inesperada. Onde está Sara, sua esposa Sarai? A pergunta fez o coração de Abraão acelerar. Como aquele homem sabia o nome de sua esposa? A tensão pairou no ar. Ele respondeu: está ali, na tenda. Foi então que a revelação começou. Com um tom sereno, mas carregado de autoridade, o visitante declarou algo impossível aos olhos humanos. No próximo ano, nesta mesma época, eu voltarei, e Sarai terá um filho. A promessa parecia absurda. Sarai, já idosa, ouvindo tudo dentro da tenda, não conseguiu conter uma risada. Como uma mulher tão velha poderia gerar um filho? Era simplesmente impensável. Mas então, o visitante fez uma pergunta que ressoaria através dos tempos. Por que Sara riu? Será que há algo impossível para o Senhor? Naquele momento, ficou claro que aquele não era um visitante comum. Abraão começou a perceber que estava diante de algo divino. Mas antes que pudesse reagir, outro assunto ainda mais sério viria à tona. A visita não era apenas para trazer uma promessa. Houve também um julgamento a caminho. O riso de Sarai ainda pairava no ar. Não era um riso de alegria, mas de incredulidade. Como ela poderia, já avançada em idade, conceber um filho? A ideia parecia absurda. Do lado de fora da tenda, os visitantes continuaram a refeição, mas um silêncio carregado de significado se instalou. O homem que havia feito a promessa não ignorou o riso de Sarai. Em vez disso,
Ele fez uma pergunta que mudou tudo. Por que Sarai riu? Será que há algo impossível para o Senhor? Aquelas palavras atingiram Abraão e Sarai como um raio. O tom do visitante não era de repreensão, mas de soberania. Ele não apenas conhecia seus pensamentos mais íntimos, mas também declarava que sua palavra era definitiva. Não importava a idade, as estatísticas ou a lógica humana. Se Deus havia prometido, então aconteceria. Assustada, Sarai tentou se defender. Do interior da tenda, ela disse: "Eu não ri." Mas o visitante, sereno e firme, respondeu: "Sim, você riu. Foi um momento de confronto, mas também de graça." Sarai, apesar da incredulidade inicial, não foi punida. Em vez disso, Deus deu tempo para processar aquilo que estava acontecendo. Ele não apenas prometeu um filho, ele estava moldando a fé de Abraão e Sarai para algo muito maior. Com o tempo, a promessa se cumpriria exatamente como foi dita. No ano seguinte, Sarai daria à luz um menino, Isaque, cujo próprio nome significa riso. O que antes era motivo de dúvida e escândalo, agora se tornaria símbolo da fidelidade de Deus. Mas aquela visita ainda não havia se encerrado. Os 3 visitantes se levantaram prontos para seguir viagem. E então, algo ainda mais impactante aconteceu. Deus revelou a Abraão um segredo sombrio. O pecado de uma cidade chegou ao limite e o julgamento estava a caminho. Os 3 visitantes se levantaram após a refeição. Abraão os acompanhou por um trecho do caminho, sem saber que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua visão sobre a justiça divina. Enquanto caminhavam, um dos visitantes, agora evidente que era o próprio Deus, parou e fez algo surpreendente. Ele decidiu compartilhar com Abraão um segredo terrível. O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande, e o pecado deles tornou-se gravíssimo. Descerei até lá para ver se o que fizeram é tão grave quanto o clamor que chegou a mim. A revelação caiu sobre Abraão como um peso insuportável. Ele sabia exatamente o que isso queria dizer. Sodoma e Gomorra eram cidades mergulhadas em corrupção, violência e imoralidade. O pecado de seus habitantes atingiu um nível tão extremo que a paciência divina estava chegando ao fim. Mas havia algo mais que preocupava Abraão. Seu sobrinho Ló e sua família moravam em Sodoma. Ele não podia ignorar o que estava prestes a acontecer. Enquanto os 2 anjos seguiam para a cidade, Abraão apareceu diante do Senhor, reunindo coragem para fazer algo impensável. Ele ousaria interceder por aquela cidade condenada. Com humildade, mas também com ousadia, ele se virou e perguntou: "Destruirá o justo com o ímpio?" Era um questionamento profundo. Abraão entendeu que Deus era justo, mas também misericordioso. Então, ele começou a negociar, quase como um advogado suplicando por clemência. "Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás?" Deus, com paciência, respondeu: "Se houver 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles." Mas Abraão não parou por aí. Com temor, mas determinado, disse: "E se houver 45? Se houver 45, não a destruirei." E assim continuou: 40, 30, 20, 10. Abraão implorou pela cidade, descendo até o menor número possível. Deus respondeu a cada súplica e prometeu: "Se houver ao menos 10 justos em Sodoma, por causa deles pouparei toda a cidade." Mas havia um problema. Em uma cidade tão corrompida, será que ao menos 10 justos poderiam ser encontrados? O destino de Sodoma já estava selado, e os anjos traçaram um caminho para cumprir o que havia sido determinado. Abraão permaneceu em silêncio por um instante, absorvendo o impacto da conversa. Ele sabia que Deus era justo, mas também sabia que seu julgamento era implacável quando a maldade ultrapassava todos os limites. Ainda assim, Abraão não desistiu. Com humildade e respeito, ele ousou interceder mais uma vez. Cada palavra sua carregava um peso tremendo. Ele não estava apenas indo pela cidade, estava colocando à prova sua própria compreensão sobre a misericórdia divina. "Que o Senhor não se ire comigo, mas se houver apenas 10 justos, ainda destruirás a cidade?" O silêncio foi quebrado por uma resposta serena, mas definitiva: "Se houver 10 justos, não a destruirei." Era o último apelo de Abraão. Ele sabia que não poderia insistir mais.
A decisão foi nas mãos de Deus. A questão agora era: teria ao menos 10 justos em Sodoma? Com o coração inquieto, Abraão assistiu os visitantes a partirem. A poeira elevada pelo caminho parecia uma metáfora do que estava por vir. Ele havia feito tudo o que podia. Ele intercedeu, questionou e pediu misericórdia. Mas, no fundo, temia que a cidade estivesse além da redenção. E, de fato, estava. Naquela mesma noite, os 2 anjos chegaram a Sodoma. A cidade estava tão corrompida que, antes mesmo do amanhecer, o destino dela já estava selado. Não havia 10 justos ali, nem 5. Apenas um homem se destacou: Ló, sobrinho de Abraão, que foi poupado junto com sua família por causa da intercessão de seu tio. Mas a destruição de Sodoma e Gomorra já foi um decreto. No amanhecer seguinte, o céu escureceu, e a justiça divina caiu sobre a cidade em chamas. Abraão, de longe, inspirou a fumaça subindo ao céu, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Ele sabia que o julgamento havia acontecido, e Deus, fosse embora misericordioso, também era santo. A manhã trouxe um silêncio estranho. O vento soprava pelas colinas de Manre, mas não havia o som habitual dos pássaros ou dos rebanhos ao longo. Abraão se levantou cedo e caminhou até um ponto elevado, de onde podia ver o vale onde Sodoma e Gomorra havia estado. O que ele viu o fez parar. Uma coluna de fumaça densa subia ao céu, como se a terra tivesse sido consumida por uma fornalha gigante. O julgamento havia sido executado. Sodoma e Gomorra não existiam mais. As cidades que antes eram conhecidas por sua riqueza e grandiosidade, agora eram apenas cinzas, engolidas pelo fogo que caiu dos céus. Abraão não conseguiu evitar um peso no coração. Ele havia intercedido, havia suplicado, mas no fim, não havia nem mesmo 10 justos naquela terra. O pecado de Sodoma e Gomorra havia ultrapassado todos os limites, e Deus, sendo justo, cumpriu seu julgamento. Mas no meio daquela destruição, uma única chama de esperança se manteve acesa. Ló e suas filhas foram poupadas. Embora a cidade tenha sido destruída, Deus lembrou-se da intercessão de Abraão e permitiu que seu sobrinho escapasse antes do juízo cair. A visita de Deus a Abraão foi muito mais do que um simples encontro. Ela trouxe consigo uma promessa impossível, uma revelação sombria e uma lição poderosa sobre fé, intercessão e justiça divina. Abraão aprendeu que Deus não apenas cumpre suas promessas, mas também não falha com justiça sobre a terra. A promessa do filho que parecia inatingível foi confirmada, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o julgamento de Sodoma e Gomorra revelou que há um limite para a corrupção humana. Essa história nos ensina que Deus ouve aqueles que o buscam com sinceridade. Abraão intercedeu, clamou, negociou e, por sua súplica, ao menos uma família foi poupada. No entanto, quando uma cidade inteira se entrega à maldade sem arrependimentos, nem mesmo a oração de um justo pode impedir o juízo divino. O que aconteceu naquele dia serve como um lembrete eterno. Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele salva os que injetam nele, mas não ignora a corrupção do mundo. Se essa história te impactou, imagine quantas outras lições poderosas a Bíblia ainda tem para nos revelar. Então, não perca tempo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários: o que mais te chamou a atenção nessa história? Você acredita no poder da intercessão assim como Abraão? Vamos conversar sobre isso.